Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um Evangelho segundo o Espiritismo aqui no canal Espiritualizando, ok? Vocês que estiveram comigo na semana passada puderam viajar um pouquinho por essa introdução do Livro dos Espíritos, onde nós paramos na página 18, né? E estávamos falando sobre um pouquinho a história, né, do Espiritismo, essa introdução que no livro, no Evangelho, né, ele mostra aí a ideia do Kardec com relação ao que ele vai nos mostrar com esse trabalho do Evangelho, né? Então, como a gente sabe, a introdução ela é um resumo do livro. E ele, obviamente, né, traz para nós mais ou menos o que vai ser ensinado nesse livro. Existem inúmeras páginas pela internet falando sobre o Evangelho. Nós temos que tentar, de alguma maneira, colocar também aí um ponto de vista particular sobre todas as impressões, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, tudo aquilo sobre o Espiritismo, porque, como a gente diz, a unanimidade ela é burra, né? Então nós precisamos de muitas opiniões, porque nós sabemos que temos aí diariamente recebido intuições. Então não só o nosso conhecimento daquilo que a gente aprendeu aqui na Terra ele é debatido, mas também aí a intuição espiritual, que tem que ser levado em conta, pois nós somos espíritas, né? Então muitos de nós vêm com uma carga de conhecimento espiritual e trabalha isso ao longo dos estudos, ao longo das impressões. Não podemos deixar passar batido nenhum tipo de debate, né? Tem que ter a livre opinião, tem que ter o livre debate. Por isso que nós temos que pesquisar e assistir o máximo que pudermos com relação à opinião dos outros doutrinadores, outros palestrantes, justamente porque eles também têm suas experiências, e toda vez que se lê o livro Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, vem à mente as nossas experiências, e aí nós podemos compartilhar com vocês, ok? Então na semana passada nós trabalhamos até a página 18, mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai aparecer aí a chamada, né, para inscrição. Do lado direito da sua tela, lá no cantinho, tem uma marca d'água, você pode clicar nela também, que vai levar você para a página de inscrição. Porque para nós é muito importante que esses vídeos sejam veiculados, sejam engajados para chegar ao máximo de pessoas. Principalmente o Evangelho, que nos traz um alento muito grande, um alento espiritual necessário para a gente continuar com a nossa luta, com a nossa jornada diária aqui na Terra. Ok, vamos lá então para mais um pouco de leitura e debate. Na verdade o debate não, né? Não vai ter debate, mas vai ter aqui a nossa impressão. E eu vou diminuindo aqui meu rosto na tela. Peço desculpa pro pessoal do vídeo anterior aí do Livro dos Espíritos, que foi ao ar ontem à noite. Eu acabei esquecendo de fazer isso que vocês estão vendo, ó. Não balançar assim, porque isso aqui não faz parte. É diminuir aqui o meu rosto, e o pessoal acabou aí não vendo o fundo, né? Não vendo o livro. Mas uma coisa é legal, né? É que eu revi o vídeo e o tema ficou muito bacana. Por isso que eu não refiz, preferi deixar daquele jeito, pois a nossa impressão ali estava bem inspirada. Eu achei que ficou legal para manter, tá ok? Então vamos continuar para logo a gente começar a entrar no tema mesmo, né, do Evangelho. Então nós paramos nessa última parte, né, página 18, como vocês podem conferir no último vídeo que nós lançamos, e a gente continua daqui, tá ok? E eu falo novamente, repito, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, entrem no nosso vídeo aí, na parte de comentários, ou mande no PV mesmo. Tem também nossa página no Insta, que vai aparecer agora aqui o linkzinho, o perfil, aliás.
Entrem lá, mandem pergunta, mandem aí dúvidas, né? Comentários, críticas, sugestões. Vamos para cima que é tudo com a gente mesmo. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ver se vai ficar bom para vocês enxergarem aí. Eu acho que eu vou cobrir um pouquinho aqui, mas na medida que vai subindo, aí vocês vão enxergando legalzinho. Beleza? Vamos lá então. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Isso é uma frase muito importante a gente lembrar. O Espiritismo não foi lançado, ele não foi criado, né? Ele na verdade ele é uma porta que se abre e se abriu em 1858, tá? É uma porta que se abriu em 1858, mas a porta sempre esteve ali, fechada. A gente via a porta, mas não podia entrar, né? Então, não podemos dizer que o Espiritismo, né, ele na verdade não o Espiritismo, né, mas os fenômenos espirituais são coisas novas. Os fenômenos espirituais sempre existiram, até mesmo antes da Terra, né? Então, assim, os fenômenos espirituais ele é eterno, sempre vai ser, porque nós temos várias dimensões espalhadas pelo universo, né? Nós aqui na nossa Terra, a gente tem consciência de pelo menos que temos um véu, né? Esse véu, quando atravessamos, ele pode nos guiar ou nos atrair por uma energia um pouco mais pesada, né? Uma energia negativa, e também tem a outra parte, né, desse véu que vai nos atrair por uma energia mais positiva. E isso vai depender de como nós cultivamos o nosso comportamento aqui na Terra. O que nós fazemos para nos melhorar, né? Então, isso é fundamental. Por isso nós estudamos muito o Espiritismo. Todas as religiões ela tem uma base na morte, né? Ela existe praticamente com um receio da morte. O Espiritismo já ensina que nós não devemos temer a morte, nós temos que temer a nossa vida. A nossa vida nós temos que tomar cuidado. A morte ela é inevitável, né? Então você não tem como temer alguma coisa que é inevitável. Ela é inevitável, entendeu? Então nós temos que nos acostumar com ela, né? Mas não ficar somente parados, né? Esperando a morte chegar, né? E aí o que acontece? As outras religiões, outras crenças encaram a morte com muita, vamos dizer assim, com muito, meio que endeusa a morte, né? Inclusive até um personagem mitológico que é a própria morte, um ser que vem buscar a pessoa quando ela está desencarnando, né? Ou praticamente ceifar, né? O ceifador, a morte. Outros já entendem que não tem, né, nada disso, mas que chegando à morte vai ficar aguardando o juízo final em estado de sono profundo, né, com o levantar daqueles que já se foram, a chegada do Cristo para arrebatar as almas e o julgamento final, né? Outros não entendem dessa forma. O Espiritismo ele não entende que vai ter travei. Não vai ser arrebatado, né? Da forma que outros entendem. Não, nós não vamos ser arrebatados, não. Não dessa maneira aí, né? Vai chegar o desencarne para todo mundo e nós, como eu disse, vamos ser atraídos para aquilo que nós cultivamos. Vai ter uns que vão depurar numa energia mais negativa, né? O espírito. Outros vão para um lugar mais tranquilo, né? Continuar o trabalho, né? Adquirir um aprendizado para continuar a jornada até atingir a pureza espiritual, né? Essa é a ideia. E nesse meio existe uma transição do nosso planeta, que o planeta não pode ficar de braços cruzados esperando a gente, né? A nossa boa vontade de mudar de posição espiritual. O planeta vai começar a nos cobrar, natural, né? Que a gente ande mais rápido para frente. E se não andarmos para frente, começará aí sim ter a mudança de alguns espíritos desse orbe para outro, para que aconteça a transição planetária, né? Como a gente já sabe,
do momento de regeneração para uma evolução maior, né? No caso aqui, desculpa, de expiação e provas para regeneração. Então, e depois de regeneração para o mundo ditoso, né? Que é um mundo mais feliz. Nós estamos caminhando para a regeneração para ter um pouquinho mais de felicidade, mas ainda tendo que pagar alguns ainda dos nossos pecados. O problema é que no mundo de regeneração a energia tem que ser um pouco mais leve. E enquanto nós estivermos com essas energias pesadas envolvendo o nosso planeta, esses que são os causadores serão ceifados da Terra para um outro planeta, para lá continuarem a sua jornada até atingirem a pureza também. Só que lá sem as regalias que aqui tem, né? Nós já passamos por isso no começo da nossa existência aqui na Terra. Viemos para cá sem nenhum tipo de regalia e hoje nós chegamos a isso tudo que a gente vê aqui no material e físico, que nos ajuda a evoluir mais. Mas muitos não dão valor, então vão na marra acabando dar esse valor que a Terra merece. Vamos continuar então. Por toda a parte se descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Como eu disse, o mundo espiritual, os fenômenos estão em todos os lugares, em todas as épocas. Assim fala aqui o próprio Espírito da Verdade, acredito eu, porque eu não ouvi aqui quem assina a introdução. De qualquer forma, está falando que, independente da época, esses fenômenos sempre aconteceram. Então sempre houve a lei da reencarnação, sempre houve a lei do progresso e outras tantas leis que impostas, né, por Deus para a nossa melhoria espiritual, né? Então, o Espiritismo, como eu disse, só veio aqui para abrir essa porta para que a gente possa aí adquirir esse conhecimento pelo que tem atrás dela. Mesmo assim, a gente não pode dar muitos passos além dessa porta, porque nós não estamos preparados ainda para entender muitas coisas que estão do lado de lá do véu. Beleza? Essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as quais os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiums. Aqui vamos dar uma olhada onde vai chegar, porque ele pode estar falando dos médiums do próprio Kardec, ou até mesmo dos médiums profetas e outros tantos médiums que passaram por toda a história da Terra e que deixaram aí informações e que somente agora a gente começa a interpretar com os olhos espirituais da coisa. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente os seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Desculpe as gagueiras aí, tá, pessoal? Uma nota aqui do Kardec, ele fala assim, ó, nota de Allan Kardec número 1. Houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros. Então, realmente, ele está falando das comunicações na época da transcrição do Livro dos Espíritos, do Pentateuco geral do próprio Kardec. Então, as experiências foram feitas em várias cidades. E além das que citamos, né? Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis. Então tinha muita mensagem igual, né? Limitar a nossa escolha às que tanto pelo fundo quanto pela forma se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores, né, posteriores, as que não puderam caber aqui. O exemplo que ele fez nas revistas espíritas, da qual a gente já está falando aí da de 1858, no vídeo que vai amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, ao ar. Tá ok? Você está vendo hoje quarta-feira, não quer dizer que, né, estou gravando na quarta, mas para você hoje é quarta. Ok? E para os outros que vão ver outro dia, sem problema,
Pode ser o dia que você quiser aí. Vamos lá então. Quanto aos médiums, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Muito interessante para quem viu o filme, né? Tem uma médium que, nesse filme, né, eu não sei, eu não li essa parte nas histórias de Kardec, que uma de suas médiums teria entrado em conflito com ele para que tivesse também ali um crédito pela mediunidade dela, pela captação das mensagens, tá? E o próprio Kardec rechaçou isso, dizendo que não era essa a ideia, que o nome dele, tanto é que o nome dele nem aparecia nos livros. O nome dele não é Allan Kardec, o nome dele foi um pseudônimo baseado numa de suas encarnações como um druida. E ele decidiu, né, a espiritualidade decidiu colocar Allan Kardec para evitar também mais ainda conflitos, que ele já teve variados, né, perseguições, etc. E ela achou que era bom para ela ter o crédito, né? Só que aqui, como a gente sabe, o Espiritismo nos ensina, e ela mesma devia saber disso, que o crédito não é aqui, o crédito é lá. Se você obter o crédito aqui, você deixa de ganhar lá. Ademais, os nomes dos médiuns nenhum valor teria acrescentado à obra dos espíritos, realmente não teria. Mencioná-los mais não fora, então, do que satisfazer ao amor próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam, e realmente não há de se importar. Compreendem eles que, por ser meramente passivo o papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhes exalça o mérito pessoal, e que seria pueril de juvenil, né, envaidecerem-se de um trabalho de inteligência ao qual é apenas mecânico o concurso que prestam. Então assim, nós somos os médiums, né, posso me incluir também, somos meras ferramentas, né? Ferramentas que podem ser inclusive inanimadas, né? Então o mérito não é nosso. Se nós somos ferramentas inanimadas, que são animadas pelo espírito que está fazendo ali a sua transmissão de mensagem, não temos razão para buscar aí algum tipo de privilégio, né? Algum tipo de retorno, né? Como o próprio aqui diz, né? Não tem que ter privilégio, não tem que ter retorno, não tem que ter nenhum tipo de compensação por isso, né? É a famosa frase, né? Dá com a mão direita sem que a esquerda veja. É uma caridade, é um dom que não veio para a gente ser melhor do que ninguém. É um dom que serve para pagar os nossos pecados pesados de outras vidas. É uma forma que Deus nos dá da gente pagar em suaves prestações. A gente sempre brinca assim nos centros, né? Então, a gente tem que agradecer, não é assim, é um dom de super-herói, como se a gente fosse da Marvel ou da DC, né? A gente, na verdade, não tem nada de especial. Pelo contrário, é um fardo muito grande, mas que a gente tem que encarar com bastante alegria. Então, aqui, continuando, esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, né? Então assim, a gente tem os acessos, né? Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações. Já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. Ok? Então, vamos aqui continuando. Vocês estão enxergando bonitinho aí, né? Entramos na parte 2 da introdução. A autoridade da doutrina espírita. Aqui embaixo vocês vão ver, né, a nota do Kardec que a gente já leu. E ele continua. Controle universal do ensino dos espíritos. Olha que interessante. Vamos lá.
Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Essa é uma das características do Espiritismo. A humildade. A distribuição igual da verdade de Deus. Quer dizer, nós entendemos que temos uma parcela da verdade de Deus e que todas as religiões têm um pouco dessa parcela também. Então, a verdade é una e foi distribuída igualmente a todos. Então, não podemos ser melhor do que ninguém. Por isso que aqui ele fala, né? Não somos detentores da verdade absoluta. Então, é mais um trecho da verdade. Aí, cara, você usa a sua verdade, usa a verdade do outro, forma uma só, né? Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Então assim, ninguém poderia... os espíritos são muito bons em passar isso para o Kardec. Kardec é um professor com aquela gana de ensinar, né? Então... veio para ele isso tudo em forma de manifestação e ele, vamos, né, disseminar isso. Não pode ficar esse conhecimento parado. Temos que divulgar que existe sim vida após a morte, que existe reencarnação, que existe uma vida muito mais inteligente que a nossa do outro lado, né? E que a gente precisa aproveitar isso para crescer, né? E aí continua. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Mais rápido caminho e mais autêntico. Mais autêntico do que isso. Então, assim, se a gente perceber, é a única religião que ela tem aí a moral, a ciência e a religião juntas, que fala abertamente sobre a vida após a morte, cujo foco é a gente entender que nós temos várias vidas, né? Passagens pela Terra, na verdade uma vida só com várias passagens, e que nós não morremos, nós continuamos, e o nosso foco principal é evoluir o nosso espírito para ser feliz eternamente. Por quê? Porque Deus entende que seus filhos devem ser felizes. Pai não quer filho triste, não quer filho infeliz. Então, como ele é nosso criador, é o nosso pai, nossa mãe, do jeito que vocês acharem melhor, né? Não quer a ruína do filho, quer o filho progredindo, sendo feliz. Então, assim, incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, assim, a espiritualidade começou a difundir mensagens por todo o mundo. Na mesma época, às vezes mensagens iguais que chegavam ao mesmo tempo em 2 pontos diferentes do mundo. Isso daí dava credibilidade para as mensagens dos espíritos. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dessedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la.
haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então ele diz assim, pode fazer o que vocês quiserem com o espiritismo aí, mas essas mensagens, essas informações estão aqui nessa nuvem, estão guardadas na nuvem, não tem como atingi-las, né? A HDzinha fica aqui no mundo espiritual, esquece, não tem como hackear isso, né? Esquece. Então, que eles dizem aqui, o que eles querem dizer é que independe da vontade do homem. Manter a verdade dos espíritos independe da gente. A vontade é de Deus. A vontade é dos espíritos. Então, se não for aqui, vai ser lá. Se não for lá, vai ser do outro lado do mundo. Se não fosse na França, seria no Brasil. Foi no Brasil. Quando na França o negócio deu uma esfriada, o Brasil abriu as portas. E hoje a maior comunidade espírita do mundo está no Brasil, né? Salvo engano aí, quase 10 milhões, né? Se eu não me engano, de espíritas. É bastante gente. Posso estar errado no número, viu, pessoal? É uma impressão aí. Salvo engano, é isso mesmo. Porque ela ganha aí essa proporção pela racionalidade, pelas coisas bem lógicas que apresenta, né? Ela dá resposta pra gente que outras religiões não dão. Não quer dizer que elas estão erradas, tá? É que às vezes ela não consegue alcançar, e aí o espiritismo continua. Então ela vai até certo ponto, dali pra frente. Da mesma forma que vai surgir, acredito eu, alguma doutrina ou novas informações das quais a gente não alcança hoje, né? Você pode chamar de qualquer nome. Nós chamamos de espiritismo, que chegou até aquele ponto. Do ponto para frente, ou pode ser continuação do espiritismo, ou pode ser qualquer nome que você achar que tem que dar, entendeu? Então pode dar um nome latim aí super bonito, tanto faz. Vamos continuar. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns que também os espíritos vão suscitando de todos os lados. Suscitar, pessoal, é convocar, né? Chamar para responder, ou chamar para auxiliar. Tá ok? É mais ou menos esse o sentido. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Por isso que tem que ter vários intérpretes. Por isso que eu falo que tem que todo mundo ver mesmo todas as páginas possíveis que falam sobre o espiritismo, porque, como ele diz aqui, não pode ter um intérprete só. Nós temos que entender de todos os ângulos, de todas as mentes possíveis, para a gente poder também adquirir a nossa opinião. Né? Não é o que o Kardec trouxe, os espíritos trouxeram, é base, não é esgotamento do conhecimento. Então a gente tem que entender isso, ok? Vamos continuar. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, a todos os aceitam. E todos os aceitam, aliás. Estava indo empolgado aqui, pulei o A, né? Na verdade o E aqui. Aí não tem problema, a gente continua. Então, o espiritismo não tem nacionalidade, ele não é brasileiro, não é francês, ele é do mundo. Não faz parte de nenhum culto existente, não tem nada que cultuar no espiritismo. Nenhuma classe social o impõe, então pertence a todas as classes, desde o mais pobre ao mais rico. Visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Qualquer um pode. Você que está aí ouvindo, você pode receber uma mensagem de um parente que foi embora. Vai depender da sua vontade e vai depender também do seu merecimento e do merecimento e da vontade daquele que está do outro lado, né? Então, principalmente o merecimento, que vontade muita gente tem. Às vezes não tem o merecimento ou não tem o preparo para isso também. Então precisa também do preparo. Não adianta você achando que sua mãe, seu pai, seu tio, você vai desencarnar e vai conseguir mandar a mensagem assim no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Não é assim que funciona. Demora um pouco, tá? Porque a gente precisa se encontrar do outro lado. É a mesma coisa de você estar perdido no deserto e procurar um correio. Você não vai achar um correio no deserto.
Entendeu? Então primeiro você tem que achar o caminho da civilização para poder você achar um correio. Até aí vai um pouco de chão, né? Não tem como, né? Tá bom? Vamos lá. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dimensões em vez de alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las, ok? Então aqui dissensões seria, vamos dizer assim, conflitos, né? Traria mais confusão. Deveria ser isso daí, pelo menos é o que eu entendo, mas vamos tentar ver aqui de uma maneira mais correta. Vamos ver aqui para a gente não ter confusão, porque daí a gente já pode adquirir mais um conhecimento do nosso idioma, né? Dissensões, inclusive aqui fala em concordância, aquilo que eu estava falando, falta de concordância, confusão, divergência, discrepância, né, estado de litígio, desavença. É isso mesmo que eu estava falando. Então a minha impressão aqui, pelo contexto, né, do texto, era essa mesma intenção. Então alimentaria essas confusões, essas discrepâncias, em vez de apaziguá-las. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa da sua tão rápida propagação. Essa coisa do espiritismo de tratar todos como igual, né? Não tem um nem outro. Ah, não, você não tem direito porque você sei lá, de outra religião, você é branco, você é preto, você é rosa, você é azul. Não tem essa. Ah, você é rico, você é pobre. Não. Todo mundo tem espaço dentro de um centro, todo mundo tem espaço dentro da leitura, todo mundo tem espaço dentro da interpretação e todo mundo tem espaço dos seus mentores espirituais. O mentor espiritual não vai te abandonar porque você é pobre ou porque você tem alguma deformação, uma enfermidade. Imagina, jamais. Né? Ou você tem alguma doença contagiosa. Pelo contrário, é aí que eles vão trabalhar mais firme ainda por você. Então, nós, infelizmente, terrenos, né? Homens, humanos, nós somos os criadores aí dessa separação, desse separatismo idiota, né? Desculpa o termo, mas é idiota demais. Então não existe separatismo por espiritismo. Todo mundo é igual, todo mundo dá a mão, independente da cor da pele, independente do status da pessoa, entendeu? Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Então, não é que na época tinha internet, pessoal, fala aqui, né? Na verdade, os espíritos tinham esse potencial de organizar uma falange, né? E disseminar as informações, né? Então isso poderia acontecer ao mesmo tempo. Hoje nós temos internet. Os espíritos não perderam esse benefício, né? Esse poder, mas facilitou para eles o trabalho, né? A gente está aqui falando de espiritismo e fazendo a vez de um médium aí que teria um baita no esforço para poder passar essas informações. E hoje a pessoa não precisa necessariamente de nenhum centro para aprender sobre espiritismo ou fazer uma leitura. Basta entrar num vídeo nosso aí, vídeo de alguns colegas, amigos, irmãos, e fazer a leitura e aprender aí ouvindo, vendo, né? E assim vai. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Bem verdade. Como eu disse, a espiritualidade, o mundo espiritual independe da Terra. Independe. A Terra, se deixar de existir, o mundo espiritual continua no mesmo lugar, né? Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cimas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja da contradições
certos espíritos. Tais contradições não há negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Então é muito importante falar para vocês, o Kardec ele não recebeu só mensagem boazinha, ele recebeu um monte de mentira também. Ele recebeu espírito zombeteiro, espírito que queria também atrapalhar o trabalho, mas que de vez ou outra se disfarçava para nós. Porque a espiritualidade sabe quem é e quem não é no mundo dos espíritos. Então não tem como você se esconder. Lá você é e pronto, acabou. E eles deixavam. Por quê? Porque nós precisamos identificar quem é o impostor. Né? Quem que é o embusteiro. Então, por isso que ele deixou o Kardec receber as mensagens. E ele interpretando de uma maneira geral a obra, ele consegue identificar quem é o embusteiro. Né? Qual é a mensagem que você pode separar e falar, não, essa daqui, esquece. Não condiz com a realidade. Né? De acordo com o que está certo aqui nos espíritos, né, da verdade, que eles tinham certeza pela palavra. Como diz, você identifica o espírito pela obra, pela palavra, né? E normalmente palavras nobres, bem nobres. Jamais colocando aí a vida material, qualquer pessoa aí, vamos dizer assim, em xeque. Ok? Pessoal, tô vendo o horário aqui, nós vamos encerrar por hoje, tá? Vou colocar uma setinha aqui, beleza? Vamos ver qual é a página que nós estamos terminando. Passamos da 20, estamos na página 21 da introdução, ok? E a gente continua aqui deste parágrafo. Sabe-se que os espíritos... Deixa eu contar aqui para a gente poder identificar até mesmo na hora de voltar. Nós estamos no terceiro parágrafo desta página. Beleza, pessoal? Espero que vocês possam assistir. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Que isso seja proveitoso para vocês. Não desistam do Espiritismo, porque o Espiritismo não desiste de vocês. Tá ok? Não só o Espiritismo, mas é a graça de Deus. Deus não desiste de nós. E Ele deu essa chave de conhecimento para nós. Vamos aproveitar ao máximo, conhecer, para que a gente não imagine coisas fantasiosas da nossa vida aqui e nossa vida depois. Tá? O Espiritismo ele tem aí um pouco de dificuldade para entendimento, mas você pode começar com obras mais singelas, romances, como eu sempre digo. E aí aos poucos você vai acostumando com essa linguagem um pouco mais pesada, mais difícil, né? Onde o Kardec e a espiritualidade buscam no vocabulário mais complicadinho, mais diferente ali na língua francesa, e o reflexo, né, acontece o mesmo aqui na língua portuguesa. E a gente aprende bastante também da língua portuguesa, o que é um baita prazer. Nossa língua é sensacional, né? Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus então, espero que vocês fiquem bem e a gente se vê no próximo episódio.